Sem dúvida nenhuma, nós estamos vendo um momento de grandes oportunidades nesse país continental, que é o nosso Brasil. Estamos com uma postura absolutamente diferente perante os mercados. Um país que está sendo conduzido a um nível de seriedade mais relevante e, portanto, o agronegócio e os dados que já estão sendo colocados é de crescimento econômico em todos os níveis, tanto comércio, quanto indústria, quanto agronegócio. O agronegócio já vem tradicionalmente crescendo e até o presente momento é quem levou a nação brasileira durante todo esse período, porque o agronegócio brasileiro cresceu tanto que hoje nós produzimos. Apesar de termos 200 milhões de pessoas, nós produzimos comida para 1 bilhão e 600 milhões de pessoas ao redor do mundo. Portanto, nós sempre tivemos, nesses últimos anos, um papel de destaque na condução dos negócios do Brasil. Gostaria que o senhor repetisse a sua fala sobre o momento que a pecuária de corte vive. Eu estive no Uruguai na semana passada justamente mostrando que eles já têm bons preços há mais tempo que nós, né? Cerca de 10 meses. E eles dizem que tudo isso é pela credibilidade, né? Eles têm um processo de rastreabilidade muito grande. O Brasil pode chegar lá e de que forma que a gente está se preparando para isso? Eu gostaria de contestar essa credibilidade. O que acontece no Uruguai, o preço foi mais elevado, porque no Uruguai foram habilitadas 17 indústrias para esse mercado da China. Diferentemente do Brasil, que foram habilitadas em torno de 19 indústrias em todo esse país continental. Um país que tem aqui do lado 10, 12 milhões de cabeças, contra um país que tem 200 milhões de cabeças, com toda a sua indústria habilitada, isso fez com que se estabelecesse uma concorrência extraordinária e fosse o seu produto direto, 70% do produto uruguaio está sendo levado para o mercado chinês e os uruguaios, para o seu abastecimento interno, começaram a importar do Rio Grande do Sul por uma questão de mercado. Então não foi por uma questão de credibilidade, foi uma questão de posicionamento de indústrias habilitadas e nada mais que isso. Presidente, a curto prazo, como é que a gente pode tentar equalizar essa conta de garantir uma reposição para o pecuarista, mas também trazerem um certo alívio para o consumidor que está na ponta da cadeia, que é o consumidor direto da carne bovina? Tem como? Sem dúvida nenhuma, o que acontece agora é que realmente o pico foi muito rápido, porque se nós tivéssemos uma situação lenta ao longo do tempo, porque os preços, segundo os dados do nosso economista Antônio da Luz, nós estamos praticando preços no consumidor que seriam preços equivalentes a 3 ou 4 anos atrás. Essa é a realidade. Claro que tem um processo inflacionário, né, nesse período que, por baixa que seja a inflação, existe. Acontece que o pico de preços foi muito rápido e não ao longo do tempo, até porque ao longo do tempo caiu muito menos para o consumidor do que caiu para o produtor. Esta foi uma realidade que nós vivenciamos nesse período. Agora, com a recomposição dos preços, é evidente que judia do bolso do consumidor, que também não é a nossa intenção. A nossa intenção é obedecermos o mercado, oferta e procura. Sabemos que foi para um patamar superior, sim, não retornará mais ao patamar anterior, isto é uma realidade, mas no momento em que voltar a safra no Brasil Central, porque o Rio Grande do Sul não está em entre safra, ele sempre tem uma bela produção para essa época do ano, embora pelo desestímulo, também o aumento da lavoura de soja um pouco em cima do desestímulo que houve em cima da pecuária de corte, então possivelmente possa diminuir, embora que os números estão mostrando que o abate continua similar, é porque tem aumentado a tecnologia. Nós achamos até que o rebanho gaúcho hoje possa ser um pouco menor do que era algum tempo atrás, é um levantamento que deveremos fazer com a Secretaria da Agricultura já no próximo ano, mas de qualquer maneira, no momento que voltar a safra no Brasil Central, que deverá ser lá para fins de fevereiro, março, abril, os preços recuarão um pouco de patamar, mas também é verdade que a China continuará demandando, talvez não nessa magnitude, porque o Ano Novo Chinês é agora entre eles festejam a partir do dia 15 de janeiro e eles se preveniram em grandes estoques para não ter a falta que faltou em cima da carne suína chinesa em função da peste suína africana que houve na China. Mas de qualquer maneira nós achamos que os preços deverão retroceder um pouco, mas jamais aos patamares anteriores. Isso aí reflete nas demais proteínas, por exemplo? Sem dúvida nenhuma, porque o grande reflexo é na carne bovina, na carne suína e menos na carne de frango, porque o chinês é a terceira carne de preferência dele, está sendo hoje a carne de frangos, mas também teve uma reação importante de preços e a China está estimulando a partir do ano que vem, aliás já está,
o desenvolvimento forte deles da piscicultura e da avicultura na tentativa de importar um pouco menos de carne. Mas isso aí favorece também as exportações de soja. Então o Brasil estaria bem, sob o ponto de vista do contexto nacional, o agronegócio brasileiro estaria bem, tanto pela soja como pelas carnes. Um pouco do mercado da carne, falando um pouco dos grãos aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem boas perspectivas para a safra que vem. Os arrozeiros não estão tão bem, né, já há alguns anos. Gostaria que o senhor comentasse, então, as perspectivas para esse setor do arroz e a expansão da soja no Rio Grande do Sul, principalmente na zona sul do estado. A expansão da soja é uma realidade. Até pelo certo desestímulo que houve no preço do boi nesses últimos 3 anos, a área de soja aumentou muito na metade sul. O que nós não temos acertado ainda é com a tecnologia, porque nós temos um tipo de solo de clima diferente da metade norte. E ainda a metade sul não conseguiu fazer safras nos mesmos níveis das safras da metade norte. Enquanto a metade norte já se fala em médias ao redor de 70 sacos por hectare, a metade sul fala em até menos de 40 sacos por hectare. É uma questão de tecnologia, de aprendermos como lidar com o nosso solo, com o nosso clima, para explodir a produção efetivamente em níveis de produtividade igual ao resto do país. Quanto ao processo arroz, que nós viemos com grandes dificuldades sim, lidando com o endividamento do setor. O setor semeou uma área já um pouco menor, o ano passado foi menor. Hoje praticamente nós não temos estoques e também tem uma nova, vamos dizer, variável que se introduz neste cenário. Qual seria a variável? Pelo aumento do custo da proteína, porque aumentaram as 3 carnes, via de regra também aumenta o consumo de arroz. Então nós estamos sem estoque de passagem. Uruguai e Argentina produzindo bem menos arroz. O Paraguai parece que esse ano produz uma safra equilibrada. E também estamos aumentando as exportações, porque esse ano exportamos já em torno de 1.300.000 toneladas de arroz para uma importação de 970.000 toneladas de arroz. Portanto, nos parece que também teremos um cenário favorável já a partir, eu não diria exatamente da safra, mas para o segundo semestre do ano que vem, preços bastante interessantes no arroz. Presidente, sobre o... Olha, as reformas beneficiam o Brasil, porque vejam bem, as questões típicas de Estado, que educação, saúde, segurança e infraestrutura estão altamente prejudicadas. Então as reformas significam o seguinte, que nós temos que diminuir o tamanho da máquina pública para sobrar recursos para investimentos. E dentro do investimento assim mesmo, nós temos que trazer, e está sendo feito pelo seu governo, a iniciativa privada, que aposta em cima da iniciativa privada para resolver os problemas de infraestrutura. Porque o agronegócio, se continuarmos assim, e se tivermos um crescimento um pouco maior do país, nós vamos ter grandes dificuldades logística, pela nossa dificuldade que temos de infraestrutura. Então, nós precisamos de investimentos pesados em infraestrutura, inclusive energia. Senão, o país pode parar. Crescimentos acima de 3% no Brasil hoje, eu não sei se seriam viáveis. Presidente, sobre a febre aftosa, que é importante, é um assunto que está na mesa. A posição da Farsul continua a mesma de um ano atrás ainda? Febre aftosa. A posição da Farsul, nós estamos numa certa neutralidade, que nós estamos vendo com dificuldade. Nós estamos vendo pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos, a nossa localização geográfica. Pontos negativos, por exemplo, a greve dos fiscais, por falta de recursos. Veja bem, então como é que nós vamos avançar num setor se o Estado não está satisfazendo os seus funcionários responsáveis pela fiscalização de todo esse processo? Então, nos deixa com o pé atrás. Mas, de qualquer maneira, este cenário será definido pelos nossos produtores rurais em assembleia nesta casa.